Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro. O Senado Notícias está no ar. Senadores do Brasil comentaram na internet o ataque militar da Rússia à Ucrânia ocorrido nesta madrugada. O senador Álvaro Dias publicou uma foto de uma das explosões na Ucrânia e afirmou: após semanas de tensão, Rússia atacou a Ucrânia nas primeiras horas da madrugada desta quinta. Uma operação militar nas regiões separatistas do leste ucraniano, explosões e sirenes foram ouvidas em várias cidades do país. Pelo menos 50 pessoas morreram no ataque. O senador Eduardo Braga disse: um conflito sangrento nunca será uma alternativa aceitável. O mundo precisa de paz, diplomacia, diálogo e democracia. Vamos conferir no telão a agenda das atividades de hoje no Senado. Daqui a pouco, às 9 horas, haverá sessão especial no plenário para comemorar os 90 anos da conquista do voto feminino. Às 4 horas, começa a sessão deliberativa. O primeiro item acaba com a multa por abandono de processo aplicada pelo juiz contra advogado. Outro projeto regulamenta a profissão de podólogo. Será votado também o projeto de resolução que dá o nome de redação repórter Larissa Bortoni para a sala de redação da Rádio Senado. E ainda a criação da Frente Parlamentar Mista pela Eletromobilidade. O último item da pauta dá o nome de Engenheiro Manuel dos Passos Barros a um viaduto em Cariacica, no Espírito Santo. Às 9 horas também tem atividade legislativa em comissão do Senado. Vamos conferir. A Comissão de Educação se reúne com especialistas para discutir a implementação da Base Nacional Comum Curricular e o impacto das mudanças curriculares no ensino e nos processos de avaliação da aprendizagem. Como vimos na agenda, daqui a pouco o Senado começa uma sessão solene para comemorar os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil. No começo do século XX, as mulheres de todo o mundo se organizavam pelo direito ao voto. Não foi diferente no Brasil. A primeira lei nacional que permitiu o voto feminino surgiu há 90 anos no Código Eleitoral de 1932. Mas a luta para chegar a esse momento começou bem antes. Desde 1922, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, liderada por Berta Lutz, tinha como uma das bandeiras o acesso da mulher ao voto. Em 1927, o estado do Rio Grande do Norte eliminou da própria Constituição Estadual as barreiras para o voto feminino. A primeira mulher a votar no Brasil foi Celina Guimarães Viana, no dia 5 de abril de 1928. Celina Guimarães, seguida de outras mulheres potiguares, já haviam conseguido se alistar como eleitoras em 1927. Graças ao artigo 17 da Lei Estadual de número 660, que previa a inscrição eleitoral independente do sexo. Apesar da conquista, os votos foram todos considerados nulos pelo TSE. Vale lembrar em que contexto as sufragistas brigavam pelo direito de ir às urnas. A mobilização das sufragistas, ela se coloca num movimento de ampliação do escopo da participação. É um sistema político na década de 30 oligárquico, calcado no mundo rural, e no patriarcalismo. Então, ele representa um momento de fissura desse sistema. O mais importante da gente lembrar é que a conquista do voto feminino foi o momento em que mulheres se uniram, se organizaram politicamente e foram às ruas demandar os seus direitos. Foi o momento que, pela primeira vez na história, a gente vê esse tipo de organização das mulheres enquanto um grupo político com interesses comuns, com pautas específicas, lutando pelos seus direitos. De lá para cá, muita coisa mudou. De acordo com os números da última eleição, o Brasil tem mais de 77 milhões e 600 mil eleitoras. Nós, mulheres, somos mais da metade do eleitorado e representamos 52,5% dos votos. Esses números não se repetem dentro da política. No Congresso Nacional, por exemplo, 15% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Esta baixa representatividade também se repete nos outros cargos eletivos, onde as mulheres são em volta de 15% das eleitas.
O voto foi importante, ser votada também é muito importante, mas nós temos uma meta muito maior agora, que é a isonomia entre homens e mulheres no Congresso Nacional. Nós somos hoje ainda uma minoria, um percentual muito baixo, apenas algo em torno de 12%, e para a gente ampliar precisa de um envolvimento de todos. A legislação eleitoral já determina um mínimo de 30% de candidaturas femininas. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que 30% do fundo eleitoral também deve ser para a candidatura de mulheres. Avançamos muito, mas ainda temos muito a avançar. Há 90 anos que podemos escolher os nossos representantes, mas ainda votamos pouco em mulheres para nos representar. Ainda vemos poucas mães levando seus filhos para o parlamento, ainda vemos poucas discussões sobre pautas que são muito importantes para nós, como infraestrutura pública de cuidado, como apoio ao trabalho reprodutivo. Só para dar alguns exemplos. Então, quando a gente comemora o voto, a conquista do voto feminino, a gente tem de lembrar que isso não diz respeito somente à possibilidade de uma mulher ir até a urna e colocar o seu voto. Até porque a gente sabe que política está longe de se resumir apenas à possibilidade de voto. A política é no dia a dia, a política é a luta diária, constante, cotidiana pelos nossos direitos. Um grupo de voluntários do Senado, a Liga do Bem, arrecadou quase 35 toneladas de doações para pessoas afetadas pelo temporal em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O material vai ser transportado hoje. A campanha SOS Rio, promovida pelo grupo de voluntários do Senado Liga do Bem, arrecadou em poucos dias doações de roupas, alimentos, materiais de higiene e água suficientes para encher um caminhão de 30 toneladas e outro de 4,5. A união realmente faz a força, que assim é um pouquinho, R$10, R$5, seja lá o que for, porque de pouquinho em pouquinho, gente, olha aqui, essa sala ontem a gente não conseguia entrar. Todos os envolvidos na campanha são voluntários, até os motoristas dos caminhões. As doações devem chegar a Petrópolis na sexta-feira, onde serão distribuídas para as pessoas desabrigadas pelas chuvas pelo Centro de Direitos Humanos. A Liga já fez uma série de iniciativas. Essa de Petrópolis é mais uma iniciativa e toda vez que a Liga se propõe a fazer algo, ele consegue ultrapassar as barreiras. E agora estamos ultrapassando as barreiras, inclusive do Distrito Federal. O Senado Federal, além da doação que está fazendo de 34 toneladas a Petrópolis, também constituiu uma comissão para acompanhamento com senadores do Rio de Janeiro e de vários estados do país. Esse momento é muito importante, nós temos todos solidariedade num momento muito triste da história de Petrópolis, do Rio de Janeiro e do Brasil. O projeto que altera a incidência do ICMS sobre os combustíveis foi discutido nesta quarta-feira pelo Senado. A votação, no entanto, ficou para depois do Carnaval. O debate foi longo. Muitos senadores ainda tinham dúvidas sobre a última versão do projeto que muda a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Vão fixar uma média, o Confas vai fixar pelo preço de hoje que o petróleo está lá em cima, vai jogar lá na Petrobras, lá na origem, né, um imposto monofásico altíssimo. Há muita possibilidade, assim como subiu de 60 para 90 nos últimos 12 meses, pode cair de 90 para 60. E nós ficaremos pagando esse imposto altíssimo nos próximos 12 meses. Então, eu acho que é um defeito grave que tem. Não adianta essa pressa do Congresso, do Senado, dizer, olha, opinião pública, nós resolvemos. Quando, na verdade, sabemos que não estamos resolvendo coisa nenhuma. Aprovar o projeto como está não vai resolver o problema do brasileiro e da angústia que nós temos com o preço do petróleo, que todos nós queremos que abaixe. Outros eram a favor da votação imediata, para dar uma resposta à população. Nós vamos ser cobrados por esse adiamento. Mas se ele for em prol de um melhor projeto e de realmente da expressão de todos os senadores e senadoras, não sou eu que vou obstacularizar. Eu acho que o projeto está redondo, acho que o projeto pode ser votado. O presidente Rodrigo Pacheco decidiu dar mais tempo para a análise dos senadores. Que tenhamos, então, a clareza de que o projeto foi
suficientemente discutido nesta tarde de hoje, o parecer já está concebido e apresentado pelo relator. Se há necessidade do tempo para reflexão, nós então daremos esse tempo para reflexão, com o compromisso de que na próxima sessão do Senado, que não seja de amanhã, após o Carnaval, nós possamos nos pronunciar, Senado da República, em relação tanto ao PLP 11 quanto ao projeto de lei 1472. E que tenhamos, então, uma conclusão. Se for aprovado, tanto melhor. Se for rejeitado, eventualmente, que seja, isso é do processo democrático. Fica adiada a apreciação desses projetos relativamente aos combustíveis para outra terça-feira, dia 8 de março. A proposta determina um valor fixo para o ICMS por litro de cada produto em todo o país, com um período de transição para a cobrança monofásica, quer dizer, em uma única fase da cadeia de produção, na refinaria ou na importação. Hoje, o ICMS sobre os combustíveis é calculado em toda a cadeia de distribuição, sobre o preço médio na bomba. A implementação da incidência monofásica do ICMS sobre esses produtos, prevista na Constituição Federal desde a Emenda Constitucional 33 de 2001, portanto, há mais de 20 anos, prevista na Constituição. Esse mecanismo nunca foi implementado, senador Carlos, apesar de ser defendido por inúmeros especialistas, think tanks, entidades do setor, agentes, consumidores. O projeto que vem da Câmara, senadores e senadoras, não ataca a questão da monofasia. Ele mantém o imposto como plurifásico. Portanto, todos aqueles conflitos que nós conhecemos no mercado de combustíveis permanecem, porque é usado o Instituto da Substituição Tributária e não o da monofasia, coisa que nós corrigimos aqui no nosso projeto. Estão incluídos no novo modelo de tributação diesel, biodiesel, gasolina, etanol anidro, que é misturado na gasolina, o gás GLP, o gás natural e o querosene de aviação. Estados e Distrito Federal terão até o fim de 2022 para colocar em prática as mudanças. Enquanto isso, o preço base para o ICMS será a média dos 60 meses anteriores. A proposta também amplia o auxílio gás em 2022. A medida permitiria atender 11 milhões de famílias, o dobro do público beneficiado pelo programa atualmente. Também estava na pauta outro projeto que pretende controlar o aumento dos preços dos combustíveis por meio da criação de um fundo de estabilização desses preços. Mas ele não chegou a ser debatido e também deve entrar na pauta de votação após o feriado de Carnaval. A Lei Geral do Esporte, que consolida todas as normas do setor, foi aprovada ontem pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta agora será analisada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Sem polêmica, os senadores aprovaram por unanimidade a proposta que institui a Lei Geral do Esporte, que vem sendo discutida desde 2017. Com 270 artigos, o texto estabelece normas gerais sobre essas atividades no Brasil, como, por exemplo, como será o financiamento público e privado, a gestão das entidades esportivas, o regime de trabalho de atletas e treinadores e a infraestrutura das arenas esportivas. Diretrizes a serem seguidas pelas organizações esportivas públicas e privadas. O relator tomou como base o trabalho de uma comissão de juristas que analisou o tema, acatou várias emendas e apresentou um substitutivo. A proposição é constituída por 270 artigos e pretende reunir em um único diploma legal normas que atualmente figuram em diversas leis federais. Tem, portanto, um caráter misto. Consolida em um só texto as leis já existentes e promove alterações, algumas de grande impacto na regulação vigente. O texto traz novidades como a punição a condutas racistas e homofóbicas nos estádios e ginásios esportivos. Cria uma espécie de lei da ficha limpa para as entidades esportivas, impedindo pessoas afastadas por gestão temerária ou fraudulenta de dirigir clubes e federações, e também prevê a instituição e regulamentação do Sistema Nacional do Esporte, o Sinesp. Este projeto chegou a este momento de harmonia graças a uma união de expertises.
Primeiro, o relator, que é um homem paciente, compreensivo e que ouve. Segundo, ao fato, a circunstância de o Senado hoje contar com 3 VIPs. O senador Carlos Portinho é um expert nesse assunto, legislação esportiva e que tal, e coisas conexas, que é essencial que seja modernizada. E a participação de 2 extraordinários valores definitivamente importantes para essa questão, que são a senadora Leila, que se dedicou de maneira especial, e o senador Romário, ambos, independente de ser Flamengo ou Vasco, né, são unanimidades como conhecedores do assunto. A proposta será analisada agora pela Comissão de Educação antes de ir a plenário. O relatório da proposta que simplifica os impostos sobre o consumo foi lido ontem na Comissão de Constituição e Justiça. O texto será votado na comissão depois do Carnaval. O relator, senador Roberto Rocha, fez uma complementação do relatório apresentado por ele no final do ano passado e respondeu críticas feitas ao texto por alguns setores. Setores, por exemplo, como de serviços, às vezes se queixam que tem prejuízo nessa matéria. Eu quero dizer que 80% desse setor está no Simples, no Brasil. E o Simples está totalmente protegido por essa PEC. A intenção da reforma é simplificar a cobrança de impostos de pessoas físicas e empresas. O texto unifica vários tributos que incidem sobre o consumo e cria um imposto sobre valor agregado, o IVA. O senador Roberto Rocha manteve na complementação de voto o IVA dual, dividido em 2 tributos. Um federal, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que uniria PIS e COFINS, e outro chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unificaria o ICMS cobrado atualmente pelos estados e o ISS recolhido pelos municípios. O texto também estabelece que a cobrança do IVA dual passaria da origem da operação com bens ou prestação de serviços para o destino. Na complementação de voto, o relator passou de 20 para 40 anos, por exemplo, o período de transição para o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Roberto Rocha fez um apelo para a aprovação da proposta. Quando a gente ganha alguma coisa, a gente gasta uma parte boa no consumo, mas também, eventualmente, sobra para a renda e para o patrimônio. Mas o pobre, o sujeito, a grande maioria da população brasileira, o que ganha mal dá para o consumo, vai tudo para o consumo. E a carga tributária é estupidamente grande. Então, há uma necessidade de fazer uma reforma tributária, sobretudo na base consumo no Brasil, que é o que se propõe nessa proposta. Aqui não trata de renda. O que trata de renda é o imposto. É o projeto do imposto de renda que veio da Câmara e está aqui no Senado. Essa reforma torna-se ainda mais urgente com o avanço do processo de adesão do Brasil à OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, pois a tributação de bens e serviços é uma das áreas em que o nosso país mais se afasta das boas práticas internacionais. Mas alguns senadores ainda querem ajustes no texto. O senador Fernando Bezerra questionou, por exemplo, por que o texto não inclui a questão dos incentivos fiscais regionais. O senador não quis tratar da questão dos incentivos fiscais e eu não posso contrariar os interesses superiores do meu estado nem na minha região. Se vamos votar uma reforma tributária, nós temos que definir quais são os incentivos regionais que vão prosseguir ou não. Esse imposto, que é o IPI, ele é federal. E o governo federal não admite essa possibilidade, sob pena de desconstruir tudo que foi construído até agora de acordo. Então eu não posso fazer milagre. Então a gente vai ter oportunidade adiante de discutir a questão como deve. O projeto que permite aos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores o transporte de uma arma curta para pronto uso durante o trajeto entre o local de guarda do acervo e o de treinamento, prova, competição ou caça não teve consenso na Comissão de Constituição e Justiça ontem e houve pedido de vista.
O texto apresentado pelo Poder Executivo em 2019 e já aprovado pela Câmara dos Deputados regulamenta o acesso a armas pelos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, os chamados CACs, que são incluídos no Estatuto do Desarmamento. O projeto provocou muita polêmica. O Brasil não quer armas, o Brasil quer comida na mesa, o Brasil não quer mais armamentos. O Brasil quer as condições mínimas da sobrevivência. E o Senado tem que enfrentar de uma vez por todas essa questão para aprovar ou para reprovar. Aqui é um ambiente democrático, institucional, apropriado para isso. E, obviamente, que vai haver uma tentativa de protelar-se a discussão da tributária para atrapalhar a votação do projeto das armas por parte de quem não concorda com o projeto das armas. Os senadores questionaram o texto apresentado pelo relator, senador Marcos Duval. Quero de forma muito objetiva dizer para o senador Marcos Duval, se nós pudermos melhorar esse projeto, terá o meu voto. Do contrário, eu vou votar contra. Então, eu gostaria que no seu relatório, senador Marcos Duval, e no debate que nós vamos traçar a partir de agora, pudéssemos olhar 2 pontos específicos muito complicados. Não deixar passar a boiada em um projeto que pode, sim, ser importante para os CACs e permitir que o tráfico de drogas utilize-se da compra ilegal dessas armas, que agora não serão mais rastreadas, para poder transitar livremente e matar. O relator, senador Marcos Duval, explicou que já foram feitas alterações no relatório que atendem à demanda e tentou responder às principais críticas feitas ao projeto das armas, como a de que aumentaria a violência. A questão do uso de armamento sempre existiu desde a invenção da pólvora e não tem previsão, na nossa história, de que ela vai chegar um dia ao fim. Então a gente precisa, com muito equilíbrio, debater e de uma forma equilibrada. Jamais será um consenso de todos, mas que a gente possa fazer o melhor para os brasileiros a quais nós representamos. Mas, diante das alterações apontadas e propostas pelos parlamentares, o relator acatou o pedido de vista e a sessão terminou com o apelo do presidente da CCJ. Que a gente pudesse estar aqui na reunião que nós fôssemos deliberar sobre esse assunto, que a gente novamente não fosse fazer tudo o que nós fizemos aqui pela 4ª ou 5ª vez. Que a gente pudesse colocar na pauta, cada um faz a sua fala pelo tempo regimental e a gente delibere a matéria, porque é exaustivo para todo mundo. E eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que vão conhecer agora o texto com as alterações, talvez até se convençam que o projeto foi aperfeiçoado e acompanhe o relatório do senador Marcos Duval. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, criaram ontem uma comissão de juristas para propor medidas visando a modernização do processo administrativo e tributário nacional. A comissão terá 17 integrantes e será presidida pela ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa. A intenção, no final das contas, é o estabelecimento de regras modernas para desafogar o Poder Judiciário, para reduzirmos a quantidade de demandas judiciais a partir de regras que sejam claras, que possam unificar entendimentos e inibir a judicialização que não tem a efetividade, não tem a razão de ser. Portanto, uma iniciativa que foi idealizada pelo ministro Luiz Fux, logo no começo da minha gestão como presidente do Senado, externou o ministro Luiz Fux do desejo de discutir essa matéria no âmbito de uma comissão de juristas e hoje ela, portanto, é efetivada com a assinatura desse ato conjunto. Nós sabemos que hoje a Constituição Federal estabelece como direito fundamental a duração razoável dos processos. Isso se aplica ao processo administrativo, ao processo tributário. Por outro lado, nós temos aí o fenômeno de uma litigiosidade desenfreada no âmbito administrativo e no âmbito tributário, e o nosso escopo é exatamente o aperfeiçoamento dessa legislação,